Fala aí, rapaziada, eu sou o Pedro Martins e sejam bem-vindos ao canal Lambreta News. O assunto de hoje é referente a um tema que incomoda todo mundo, mas poucos sabem explicar exatamente o porquê. Neste vídeo, a gente vai destrinchar para você as maiores polêmicas de Edinaldo Rodrigues enquanto presidente da CBF. A ideia aqui é montar uma espécie de dossiê sobre as atitudes, vamos dizer, mais peculiares de Edinaldo como chefe da maior entidade esportiva do Brasil. Mas antes de entrarmos de fato no tema, gostaríamos de pedir o seu like também, que você compartilhasse esse vídeo para nos ajudar aqui no YouTube e valorizar o nosso trabalho. Depois da vinheta, vamos começar o dossiê Edinaldo. Caso você não tenha visto, no dia 8 de abril de 2025, a revista Piauí veiculou uma matéria que expôs uma série de bastidores obscuros da CBF. Já vamos entrar em mais detalhes sobre os principais tópicos da matéria, que apresentou relatos de assédio, espionagem e até mesmo de envolvimento de prostitutas em eventos. De início, é interessante notar que ela representou um estopim para uma discussão que atravessa diversas camadas, inclusive sobre censura e liberdade de imprensa. E tudo isso veio à tona uma semana após Edinaldo ter sido reeleito presidente da CBF por unanimidade e sem candidatos concorrentes. Mas como foi o início disso tudo? Antes de começar a detalhar a trajetória de Edinaldo na CBF de forma mais profunda, vale ressaltar que este vídeo está sendo gravado no primeiro semestre de 2025. Então, a depender do contexto, talvez novas histórias possam vir à tona. Quem sabe não venha uma parte 2. Isso aí vai depender de vocês também, né? Mas vamos começar pelo começo. Edinaldo Rodrigues é formado em contabilidade, se arriscou como jogador no Vitória da Conquista, mas logo cedo se aventurou na cartolagem. A trajetória dele até chegar na CBF é papo pra depois, mas vale destacar que ele teve bastante influência da Federação Baiana de Futebol, sua terra natal. Ele chegou a ser presidente da entidade e foi reeleito 3 vezes. Edinaldo foi nomeado um dos vice-presidentes da CBF em 2018. Nada aparentava fugir do controle, mas em 2021 veio à tona um escândalo de assédio moral e sexual por parte do então presidente Rogério Caboclo, denunciado por uma funcionária da confederação. Caboclo foi afastado e Edinaldo chegou à presidência de forma interina. Permaneceu até março do ano seguinte, quando foi efetivamente eleito presidente. Vale ressaltar que nesse meio tempo aconteceram eventos importantes no cenário esportivo, como a Copa do Catar e as Olimpíadas de Tóquio. Em 2023, Edinaldo foi afastado do cargo por suspeita de irregularidades no processo eleitoral. Após uma pressão da FIFA, que colocou até em risco a participação do Fluminense no Mundial de Clubes, o ministro Gilmar Mendes interveio na situação e colocou Edinaldo de volta ao posto. Mais à frente, vamos detalhar melhor isso. A desorganização da CBF começou a estampar as capas de jornais da época. Em pouco tempo, os reflexos dentro de campo também apareceram. Tite saiu após a Copa de 2022 e a novela Ancelotti começou. Fernando Diniz assumiu interinamente a seleção e os resultados não vinham. O treinador italiano optou por renovar com o Real Madrid e as críticas a Edinaldo começaram a se intensificar. Até a não classificação da seleção olímpica para os Jogos de 2024 e o péssimo desempenho da seleção feminina na Copa do Mundo, eliminada na fase de grupos, se tornaram motivo de chacota. A apatia de Edinaldo, os bastidores recentes, a falta de resultados dentro de campo, tudo isso eram demonstrações claras de que a CBF poderia estar largada às traças, ou pelo menos, no mínimo, desorganizada. No fim de 2024, a popularidade da entidade é de mal a pior. Uma esperança no fim do túnel seria uma possível mudança na presidência, que poderia ter o ídolo Ronaldo Fenômeno como novo chefe da CBF. Em dezembro daquele ano, Ronaldo anunciou que seria candidato e prometeu revolucionar a imagem da CBF. Ele não chegou a fazer críticas diretas a Edinaldo, mas deixou claro que seguiria firme na missão de resgatar o prestígio do futebol brasileiro. Mas para rir, tem que fazer rir, né? Sem apoio é impossível conseguir ir longe na CBF. De acordo com a revista Piauí, Ronaldo pediu ajuda do deputado federal cruzeirense Aécio Neves e conseguiu um jantar na casa de Gilmar Mendes, ministro do STF e parceiro de Edinaldo. Ainda segundo a Piauí, o jantar, no entanto, terminou meio indigesto para Ronaldo. Gilmar deixou claro que estava fechado com Edinaldo. Assim também estavam os presidentes das federações estaduais, ao lado do chefe baiano. Sem apoiadores e respaldo político, o sonho de Ronaldo foi jogado para escanteio. O ex-craque anunciou nas redes sociais que sequer teve a oportunidade de apresentar com calma o seu projeto, compartilhar suas ideias e não teve a abertura de diálogo que gostaria. Vale ressaltar que o poder das federações superam e muito o dos clubes, principalmente em uma eleição. Com o peso 3 no voto, um candidato pode chegar à presidência sem ter apoio de nenhum clube das séries A e B, desde que tenha os votos de pelo menos 21 das 27 federações. Sem concorrentes, Rodrigues teve um caminho livre para articular uma campanha tranquila. De acordo com a matéria da revista Piauí, Edinaldo prometeu 8 vagas de vice-presidente para 20 cartolas estaduais.
Depois, ele comunicou quem ficaria de fora bem em cima da hora, justamente para evitar uma possível retaliação. Sozinho tudo ficou fácil, convocou uma eleição em março de 2025 e com o receio das federações, até os clubes se sentiram obrigados a apoiar Edinaldo, e acabou eleito por unanimidade e sendo o único candidato. No dia seguinte, para jogar uma água no chope do presidente de 71 anos, o Brasil tomou um sacode de 4-1 para a Argentina. Daí para frente, a baixa popularidade de Edinaldo começou a piorar mais ainda. Como mencionamos em alguns momentos até aqui, a revista Piauí fez um levantamento que reuniu uma série de polêmicas que levam o nome de Edinaldo. Aliás, para se aprofundar no assunto, recomendamos o texto Coisas Extravagantes do jornalista Alain de Abreu, que serviu como referência importante para compor o roteiro desse vídeo. Inclusive, o link da matéria completa vai estar na descrição deste vídeo. Durante as linhas, uma série de acusações pesadas, a começar com muita extravagância e ostentação para convidados especiais. Segundo a matéria, a CBF financiou a ida de 49 pessoas que não tinham nada a ver com a entidade ou federações estaduais para a Copa do Mundo no Catar. Pelo menos um deles ainda ganhou um cartão corporativo para gastar livremente $500 por dia durante a viagem. A matéria também apontou que Edinaldo pendurou na conta da federação as despesas da própria família, mais precisamente sua mulher, filha, cunhado, genro e 2 netos. Todos voaram de primeira classe, visitaram a área VIP do aeroporto de Doha, se hospedaram em um hotel de luxo e muito mais. As despesas extras da esposa de Edinaldo, por exemplo, teriam alcançado a bagatela de R$37 mil. Ao todo, juntando os gastos de Edinaldo, família e convidados, as semanas de Copa do Mundo custaram cerca de R$3 milhões aos cofres da CBF. Imagina se o Brasil não fosse eliminado das quartas, né? Mas a generosidade de Edinaldo não parou por aí. Dentre as várias despesas extras da entidade, a matéria pontuou alguns favores que Edinaldo fez a parceiros com o caixa da CBF. Um dos exemplos foi uma viagem e hospedagem em hotel 5 estrelas para um parceiro da Federação Amapaense de Futebol, Roberto Góes, sua esposa, filha, irmã e até uma ama. O pior é que o motivo da viagem não tinha relação alguma com o futebol. A esposa de Góes foi fazer uma cirurgia em São Paulo e pediu à CBF que financiasse o transporte e a hospedagem. Ao todo, estima-se que a confederação tenha gastado algo em torno de R$114 mil nesse favorzinho. O que chama atenção é que aparentemente sobra muito para luxos e pouco para algumas necessidades mais urgentes quando o assunto é futebol. Um exemplo disso foi o projeto de Wilson Luiz Seneme, que assumiu a comissão de arbitragem da CBF em 2022. Ele desenvolveu a ideia de um centro de treinamento para árbitros, com uma estrutura de primeiríssima linha, inspirada nos moldes que existem na sede da Conmebol. Além disso, o projeto também previa a criação de uma escola de arbitragem para uniformizar a formação de juízes. Atualmente, a aprendizagem é desenvolvida em cada federação, com metodologias e processos que diferem entre si. De início, os projetos foram aprovados e tinham um custo estimado em R$60 milhões. Mas em agosto de 2024, alegando restrições orçamentárias, Edinaldo quis fazer reajustes do que havia combinado. Com as mudanças, tanto o centro de treinamento quanto a escola de árbitros foram riscadas da lista e não saíram do papel. Já o treinamento dos árbitros até começou, mas por videoconferência. Em fevereiro de 2025, Seneme deixou a CBF demitido por quem? Edinaldo. Como se não bastasse, a matéria tratou de mostrar as denúncias da arquiteta Luísa Xavier da Silveira Rosa, que foi contratada para cuidar da construção de 14 centros de treinamento pelo Brasil. Ela recebeu um convite da FIFA para trabalhar na Copa do Catar, mas Edinaldo quis segurá-la na CBF e ofereceu um cargo de diretora de patrimônio. O salário dela seria de R$30 mil, 62 mil a menos do que o diretor anterior, de acordo com Rosa. Apesar de Edinaldo ter vendido a nomeação da arquiteta como um avanço do protagonismo feminino na entidade, Luísa se deparou com outra realidade. Dentre os relatos, um deles foi o testemunho da contratação de prostitutas para satisfazer convidados em eventos corporativos da CBF. Além disso, Rosa declarou que era constantemente assediada por cartolas da entidade e das federações estaduais. E sobre os 14 centros de treinamentos, nenhum deles foi concluído. Telhados com defeito, infiltrações e diversos outros problemas também foram detectados na sede. Inclusive, o teto do auditório da CBF teria vindo abaixo devido a diversas falhas em obras. Luísa queria romper o contrato com a empresa contratada por Edinaldo para cuidar das obras, mas o presidente não teria lhe dado ouvidos. Durante uma vistoria, Luísa também encontrou câmeras com escuta escondidas e detectores de fumaça no restaurante da entidade. Ao investigar o caso, Rosa descobriu que os áudios e imagens eram armazenados em uma central ligada ao gabinete de Rodrigues. A notícia circulou rápido entre os funcionários da CBF, que começaram a chamar o restaurante de Coreia do Norte. Os que ainda frequentavam costumavam ligar televisões com volumes altos e conversavam com um tom de voz baixo.
Um funcionário recém-chegado contou à reportagem, inclusive, que recebeu um bilhete por escrito para alertarem a ele sobre a situação. A arquiteta denunciou o caso à Comissão de Ética CBF no dia 24 de maio de 2024. Porém, no dia 4 de julho, ela foi convidada para uma reunião com diretores e saiu demitida por ter supostamente vazado o conteúdo para a imprensa. Uma pesquisa interna realizada no fim de 2023 mostrou uma alta desconfiança dos funcionários da CBF. Mais da metade não considerava o ambiente como seguro e livre. Além disso, 30% dos entrevistados disseram já terem sido vítimas de discriminação, assédio ou violência psicológica. Durante a gestão Rodrigues, a CBF foi acionada 104 vezes na Justiça do Trabalho, sem contar as que tramitam com confidencialidade. Cerca de 200 funcionários também foram demitidos, mais ou menos metade da equipe. Edinaldo pode não ser um líder popular, mas se tem uma coisa que ele é bom, é em fazer bons amigos. Abre aspas. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. Essas são palavras do presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, um dos maiores aliados de Edinaldo. Sim, aquele mesmo que o Ronaldo tentou a bênção para ser candidato à presidência da CBF, mas que cortou as asinhas do fenômeno. Graças a Gilmar, Edinaldo pôde retornar ao cargo de presidente após o afastamento em 2023. A relação de Edinaldo Rodrigues com a política é um dos pilares do seu projeto de poder na CBF. Ao longo do tempo, ele construiu alianças estratégicas e usou recursos da entidade como meio de aproximação com nomes influentes do Congresso e do Judiciário. De acordo com a matéria da revista Piauí, um exemplo claro disso foi a viagem do deputado José Alves Rocha e da mulher, pagas integralmente pela CBF. Classe executiva, hospedagem, ingressos para 3 jogos, tudo custou R$364 mil. O senador Ciro Nogueira também foi contemplado num pacote mais modesto, de R$195 mil. Ambos fazem parte da chamada bancada da bola. Mas não é só no legislativo que Edinaldo busca apoio. Ele também tem se movimentado com frequência nos tribunais, especialmente em Brasília. Em 2022, quando a Justiça do Rio bloqueou 52 milhões das contas da CBF, ele agiu rápido. Contratou um advogado por R$5.700.000 e recorreu ao STJ. Em 2023, quando foi afastado do cargo por decisão judicial, ele reagiu do mesmo jeito. Pagou R$6,5 milhões ao seu advogado de confiança e foi mais uma vez aos tribunais superiores. Essa ação ganharia um elemento novo, um envolvimento direto do Supremo Tribunal Federal, o STF. Segundo a matéria, os advogados teriam sido bancados pela própria CBF e não tinham a chamada cláusula de sucesso, comum em qualquer processo. O julgamento do caso caiu nas mãos de quem? Gilmar Mendes, que desde agosto de 2023 tinha uma parceria comercial com a própria CBF, por meio do IDP, Instituto do qual é fundador. O IDP passou a gerir os custos da CBF Academy e ficou com 84% da receita. A CBF com 16%. Além disso, pessoas ligadas ao IDP começaram a ocupar cargos internos da CBF, como a diretoria jurídica, financeira e gabinete. Foi uma ocupação gradual. Nesse contexto, Gilmar Mendes concedeu uma liminar que permitiu o retorno de Edinaldo à presidência, com a justificativa de risco à participação do Brasil nas Olimpíadas de Paris. No plenário do STF, Gilmar foi duro com a Justiça do Rio. Criticou o que chamou de extravagâncias no processo. O ministro André Mendonça, que havia tomado decisão contrária à CBF, rebateu e questionou a idoneidade da gestão de Rodrigues. Foi um momento tenso e muito revelador. Nesse período, a disputa pelo comando da CBF ganhava força. Com Rodrigues afastado, Flávio Sveiter se lançou como candidato, com o apoio de Gustavo Feijó e do presidente da Câmara, Arthur Lira, todos inimigos e rivais de Edinaldo Pereira. Arthur Lira é aquele mesmo que leu o termo de criação da CPI das manipulações de resultado por ocasião das apostas esportivas. Mas a tentativa de acordo não avançou. Dias depois, com a liminar de Gilmar, Edinaldo voltou ao cargo. Então, contratou como nova advogada a mesma que havia sediado a reunião dos opositores, Maria Cláudia Buttianeri, ex-ministra do TSE. O contrato foi de R$10 milhões, sendo 5 pagos à vista. A partir daí, os movimentos contrários a Edinaldo desaceleraram. Em maio de 2024, Gustavo Feijó retirou a ação contra ele. Coincidentemente, no mesmo dia, recebeu R$2,5 milhões da CBF em sua conta. A CBF diz que o valor é referente a um acordo antigo, mas até hoje não apresentou um documento que comprove isso. De acordo com a Piauí, desde então, ninguém, nem Feijó, nem Lira, se manifestaram contra Edinaldo. Lembrando que eles eram rivais. A relação entre a CBF e a imprensa envolve uma tensão particular. Ao mesmo tempo que a liberdade de imprensa permite que veículos façam críticas mais severas, outros que possuem negociações com a entidade, como os direitos de transmissão,
precisam dar uma certa segurada. Essa relação da CBF com a mídia tem sido marcada por episódios que levantam questionamentos sobre a liberdade de expressão no futebol brasileiro. Após a publicação desta matéria da revista Piauí, 6 jornalistas da ESPN foram afastados após críticas à gestão de Edinaldo Rodrigues do programa Linha de Passe. Coincidência ou não, a temática do programa girou em torno de todo o material exposto na revista. Vale ressaltar que a ESPN está em busca de estreitar laços com a CBF, com o objetivo de transmitir alguns campeonatos, como a Série B. A decisão gerou acusações de censura e submissão da emissora à CBF, levantando dúvidas sobre a independência editorial. Mas os jornalistas da ESPN não foram os únicos a sofrer algum tipo de problema após criticar Edinaldo. O jornalista João Paulo Capelanes, da Band, foi processado por chamar Edinaldo de frouxo durante uma transmissão. A ação judicial foi vista por muitos como uma tentativa de intimidar a crítica jornalista. Já que o processo contra Capelanes avançou e o comentarista se tornou um réu. Mas Edinaldo não foi o único a ter rusgas com a imprensa. Em entrevista ao podcast Bopismo, o jornalista esportivo e investigativo Lúcio de Castro, ex-Grupo Globo e ESPN, compartilhou uma informação inusitada. De acordo com Lúcio, na Copa das Confederações de 2009, enquanto ele ainda trabalhava no Sport TV, diretores da CBF estavam microfonados para uma entrevista com o canal. O problema é que eles não se ligaram que estavam sendo gravados e acabaram exigindo ao diretor da Globo que Lúcio fosse demitido por frequentemente tecer críticas à CBF. Colegas de Castro ouviram a conversa e avisaram a ele. Na mosca. Tempos depois, o desligamento de Lúcio aconteceu. Galera, a CBF tem vida própria e as coisas se transformam na velocidade da luz. Desde que a gente gravou este episódio, muita coisa mudou na entidade, então aqui está mais uma atualização. Em abril de 2025, a deputada Daniela do Vaguinho, ex-ministra do Turismo, pediu ao STF o afastamento imediato de Rodrigues do cargo de presidente da CBF. O motivo? Uma assinatura que não deveria ser reconhecida. O ex-presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes de Lima, mais conhecido como Coronel Nunes, foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2018. A deputada alegou que, por esse motivo, a assinatura de Nunes em 2022, que pôs fim a um longo processo judicial a favor de Edinaldo, não foi realizada de forma livre e consciente. Daniela apresentou um laudo médico que apontava que Coronel Nunes não tinha as condições físicas e cognitivas para expor seu aceite a qualquer condição que lhe fosse apresentada. O ministro Gilmar Mendes rejeitou o pedido de afastamento, mas pediu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que apurasse a suposta falsificação de assinatura. Em 15 de maio de 2025, o desembargador Gabriel Oliveira Zéfiro destituiu Edinaldo da federação. Edinaldo tentou correr atrás, se manifestou contra, pediu ao STF que anulasse a decisão, pediu apoio inclusive ao presidente Lula, segundo o jornalista do Globo, Lauro Jardim, mas logo caiu a ficha que a situação seria irreversível. Fernando Sarney tomou posse temporariamente do cargo, convocou novas eleições e confirmou que a situação não atrapalharia em nada a negociação com Carlo Ancelotti. No dia 25 de maio de 2025, Samir Chaud, que era dirigente da Federação Roraimense de Futebol, foi eleito presidente da CBF, em mais um processo onde o vencedor foi o candidato único. Com tanta polêmica, muita gente pede mais uma investigação aprofundada da CBF, mas não é uma tarefa das mais simples. A CBF é uma associação privada sem fins lucrativos, portanto, não deve prestar contas para acionistas ou sócios. Ao mesmo tempo, não é um órgão público e também não recebe verba do Estado. Portanto, não é alvo de fiscalizações constantes do Ministério Público ou do Tribunal de Contas da União. Apesar das extravagâncias, a CBF é uma entidade bilionária e a receita deve aumentar bastante em 2027, quando entra em vigor o novo contrato de patrocínio da Nike, que vai praticamente triplicar o valor do contrato atual. Em resumo, a CBF é uma entidade que não deve satisfações ao poder público, muito menos a sócios, já que eles não existem. Apesar disso, existe uma mina de dinheiro nas mãos e muito poder. Nem sempre foi assim, mas isso é pauta para outro vídeo. A aproximação de Brasília fez com que a CBF ganhasse, inclusive, uma sede na cidade. Ao ser reeleito, Edinaldo prometeu transparência e lisura, mas além de contratos com fornecedores e serviços com preços, no mínimo, questionáveis, como os setores de transporte e segurança, Edinaldo se esquivou de algumas solicitações da revista Piauí. Para fechar todo o escândalo, pelo menos até abril de 2025, os presidentes das federações estaduais tiveram um aumento salarial de 330%, saindo de R$50 mil para 215 mil por mês. Por hoje é só, pessoal. Lembrando que todas as informações deste vídeo foram veiculadas por portais, páginas, jornais e revistas. Se você deseja saber mais bastidores do futebol, curiosidades, análises e muito mais, fique ligado na gente porque semana que vem tem mais. Valeu, até lá.